Boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de abril de 2026. Iniciamos a atividade do eixo temático Pesquisa Farmacêutica, Toxicológica e Clínica do Programa Educacional promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual lhes dou as boas-vindas. Em 2026, as atividades educacionais estão organizadas sobre os 6 eixos temáticos: análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, plantas medicinais e inovação, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades ocorrem sempre às segundas-feiras, das 18 às 19h30, e o calendário está disponível para consulta no site de cienciasfarmacêuticas.org.br em nossas redes sociais. O Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil possui atividades gratuitas graças aos nossos mantenedores: MS, Sidus-Farma, Eurofarma, Ipera-Farma, Abafarma, Abifina, BD, FEC Farma, Hipofarma, ICF, Sincamesp, Stevanato Group e Wilton Brasil. Meu nome é Hilton Oliveira dos Santos Filho, sou acadêmico titular da cadeira 44 e curador do Prêmio Pio Correia de Inovação em Ciências Farmacêuticas com a Biodiversidade Brasileira. E serei moderador dessa atividade, que terá 1h30, com as seguintes distribuições: 10 minutos para abertura, que já está ocorrendo, 50 minutos para a apresentação da conferência e os 30 minutos finais direcionados para perguntas e comentários. Solicitamos a participantes que formulem as suas perguntas ou façam suas colocações no Question and Answers. Embaixo vocês leem, tem o Qzinho and tá? Que é onde nós podemos coordenar. Tá? As perguntas serão colocadas... as perguntas e colocações serão recebidas e organizadas por mim, que procurarei encaixar o maior número possível dentro do tempo estabelecido. A palestra de hoje é Inovação Sustentável para o Desenvolvimento de Fitoterápicos Tópicos, uma formulação nanoestruturada com bioativos da caatinga e atividade antimicrobiana. Será ministrada pela doutora Fabiana Olena Kotovici, farmacêutica clínico-industrial, pesquisadora de pós-doc da UFBA e doutora em biotecnologia, UFSC, o UFS, eu estou abreviando tudo, vocês me perdoem, tá? UFSC, Fiocruz, com sólida trajetória em nanotecnologia e P&D, no setor farmacêutico. Especialista em desenvolvimento de sistemas nanoestruturados de liberação modificada, unirigor científico, a expertise prática em tecnologias avançadas e gestão de qualidade industrial. Reconhecida por sua dedicação à pesquisa e inovação na área farmacêutica. Foi laureada com a menção honrosa de revelação da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Prêmio Pio Correia de 2025. Atualmente, atua como liderança técnica na criação de soluções biomédicas e veterinárias inovadoras e de alto impacto tecnológico e de mercado. A palestra apresenta o desenvolvimento de um fitoterápico tópico nanoestruturado a partir de bioativos da caatinga, unindo nanotecnologia sustentável e valorização da biodiversidade brasileira. A formulação com óleos de alecrim-pimenta e oricuri demonstra alta eficácia antifúngica, segurança e excelente permeação cutânea. O trabalho destaca o potencial da inovação baseada em recursos naturais para promover saúde, fortalecer a agricultura familiar e contribuir para a conservação ambiental no semiárido. O trabalho recebeu a menção honrosa no Prêmio Pio Correia, o terceiro Prêmio Pio Correia de Inovação em Ciências Farmacêuticas com a Biodiversidade Brasileira, na categoria Revelação. Com grande satisfação, convido a professora doutora Fabiana Olena Kotovici a se iniciar sua palestra. Eu já deixo só complementar. Eu resumi 1/3 do que estava escrito aqui para que a professora pudesse nos apresentar o restante de sua vasta experiência. Obrigado por estar presente conosco e a palavra é sua, por favor. Obrigado.
Muito obrigada também, Hilton, e toda a equipe, os bastidores, né, do evento, vocês são excepcionais. Inicio a minha fala com, novamente, o agradecimento por essa premiação, não, infelizmente, por motivos técnicos, no dia eu não consegui acessar, mas fui muito bem representada por uma das professoras que me orientaram no doutorado, e hoje eu faço parte do grupo de pesquisa, né, da professora Elaine Cabral Albuquerque, que coordena o grupo Biotecnan da UFBA, né, a Universidade Federal da Bahia, e eu tento deixar minha contribuição no grupo com essa parte da nanotecnologia, tá ok? É, assim, a minha vivência com a nanotecnologia, eu primeiro vou fazer um resumo, né? Eu atuei muito na indústria farmacêutica, tive uma experiência com indústria de alimentos, de modificação de amidos, trabalhando com biopolímeros, e culminou nos trabalhos, tanto de mestrado quanto doutorado, ter essa veia lá mais para o marco da nanotecnologia. E esse trabalho, que foi fruto do doutorado, ele é bem especial. A gente vai conversando ao longo da apresentação para eu mostrar a potência da nossa biodiversidade, né, que ainda não é tão bem atendida e, enfim, mas é isso um pouco da minha trilha nesse caminho de pesquisa e inovação. Muito feliz em estar aqui com todos e gratidão pela participação também do público aí. Então, podemos começar? Sim, à vontade. Então, falando, né, sobre a inovação que é fruto desse doutorado, a gente conseguiu chegar vamos dizer assim, num produto que traz consigo essa inovação sustentável para o desenvolvimento desse fitoterápico tópico que tem o foco na ação antimicrobiana, né? E os bioativos utilizados são da caatinga. Então, eu começo um pouco falando que sobre a resistência microbiana, né? A gente está atualmente com casos, a Organização Mundial de Saúde está passando boletins sobre a resistência resistência microbiana, né? E já chegamos a dados de a cada 6 infecções por bactéria, uma já é resistente a nível sistêmico. E infecção urinária também, a gente já tem uma infecção a cada 3 já consta de micro-organismos resistentes, né? Então, a gente está na beira de uma crise sanitária bem severa. Mortes anuais relacionados a essa questão de resistência a antibióticos, né? Estima-se que até 2050 a gente vai ter números expressivos, né, com esse processo de resistência. Então, aqui na América Latina, a gente já está chegando a 400 mil casos de óbito por resistência, né? E, além da resistência bacteriana, também a gente tem as fúngicas. Uma das patologias que tem maior incidência é a candidíase, né? É uma infecção que acomete, sobretudo, a parte genital feminina, e só que esse esse quadro, ele é gerado sobremaneira pela Candida albicans, ela é prevalente em 90% dos casos,
A candidíase acomete mais 75% das mulheres em período reprodutivo. Há fatores de risco, né, como a baixa do sistema imunológico, uso prolongado de antibióticos, quadros de comorbidades como a diabetes, e há crescente casos de... Há uma busca, né, de alternativas de tratamento que tenham eficiência. E aí que entra a nossa vocação, né, do Brasil em fitoterapia, porque a gente detém em torno de 20% da biodiversidade mundial. Então, a gente tem muito potencial aí para explorar no bom sentido. Então, dentro desse cenário, a gente vê os tipos de desordem, né? A gente vai... Essas que eu citei são mais letais, mas a gente tem quadros de desordens na pele que apresentam baixa mortalidade, mas um impacto social muito grande, né? E na qualidade de vida. Então, em torno de 30% da população tem algum tipo de disfunção, seja de cunho autoimune ou causado por algum micro-organismo, né? E a gente tem apresentações ou formas farmacêuticas tópicas com baixa efetividade. E um dos motivos por essa baixa efetividade é conseguir transpor a barreira, né, ao nosso extrato córneo, que naturalmente é um excelente protetor do nosso organismo contra invasões, né, por micro-organismos e até também contato com substâncias químicas, né, sintéticas. Então, o tratamento dessas desordens de pele, de veiculado, orientado, digamos assim, para a função tópica, tem muita barreira, né? Tem muita dificuldade, a gente tem que ter um tratamento prolongado, há alto custo, porque não é eficiente a curto prazo, então, todo uma questão em cima das apresentações e a própria farmacotécnica, né? O sensorial não é tão agradável em muitos das formas que são veiculados esses ativos. Em paralelo a essas lesões cutâneas, a gente tem essas infecções, né, que podem ser geradas pelos dermatófitos, que são fungos, que podem acometer a unha, o couro cabeludo. Então, em humanos, a gente tem quadros complexos, e na área veterinária, a gente também encontra casos, né, em que os PETs, por exemplo, eles são os reservatórios desses fungos que acometem muito o ser humano, e limita isso, né? Esses quadros, eles, como eu falei, não têm mortalidade alta, mas a gente tem uma limitação, uma redução da qualidade de vida. A candidíase também, a gente está tendo casos de resistência e de mais severidade, né? A gente já tem alguns casos de candidíase invasiva a nível sistêmico, e esse processo gera morte, né? Então, é mais letal. E as infecções cutâneas, que dentro do screening do agente causador dessas infecções, em algumas infecções bacterianas, a gente vai encontrar como principal agente a Staphylococcus aureus. Então, nesse cenário, né, que envolve fungos, leveduras, bactérias, a gente busca soluções práticas e eficientes, né, para o processo,
Além disso, a gente também busca entender qual é a melhor apresentação para a tratativa desses quadros. E aí, diante da nossa biodiversidade, né, a gente tem em torno de 22, o mercado farmacêutico cresce anualmente em torno de 2 a 3%, e isso representa bilhões, né? A gente está no mercado de quase 3 bilhões de reais movimentado anual. A gente também detém a maior biodiversidade mundial. Em torno de 15 a 20% dessa biodiversidade é brasileira. E a caatinga, ela configura aí um bioma de um potencial magnífico, né? Justamente pelas características desse próprio bioma. Então, dentro desse cenário, a gente identificou essa lípia, é uma planta originária da Caatinga. Essa lípia, ela está escrita no RNSUS, né, que é a lista de plantas utilizadas com segurança. Há evidências científicas da sua ação farmacológica frente a quadros acneicos, em dermatofitoses, antitumoral, infecções respiratórias e gastrointestinais. Essa ação terapêutica, ela se deve, sobretudo, por conta do seu óleo essencial. A gente tem aí um potencial tanto frente ao óleo essencial, quanto também ao extrato, né, que a gente pode estar gerando. E dentro do quadro, quando a gente direciona para os óleos essenciais, esses terpenos, a composição dele, que é rico em terpenos, né, mono e sesc terpenos, a gente vai ter uma ação mais efetiva antifúngica, antibacteriana, por conta do seu composto majoritário, que no caso da nossa planta em estudo, é o quimiotipo B, ou seja, o seu composto majoritário é o carvacrol. Essa substância, né, essa molécula, ela tem já evidência também na literatura de um efeito terapêutico bem amplo, antitussígeno, que o uso dessa planta para os males, digamos assim, respiratórios, é bem comum nos populares o uso dessa planta para tratar essas infecções respiratórias. Mas também tem ação antioxidante, cicatrizante, anti-inflamatória e antimicrobiana, que é o foco do estudo em questão. E assim, para a gente entender o porquê que tem um potencial antimicrobiano, né? A gente vai ter a estrutura do micro-organismo, e estudos já elucidaram, apontaram que essa molécula, o carvacrol, ele vai interagir, né, ele consegue, os óleos essenciais por si só, conseguem ter uma permeação maior, né, na estrutura da pele e na membrana de micro-organismos. Essa permeabilidade, ela consegue desarranjar o nosso sistema, a estrutura da membrana, então a gente consegue ter na ação sobre os micro-organismos, a gente desestrutura essa membrana plasmáticas deles. Ele também interage com a síntese, né, de ergosterol, e isso vai favorecer a essa desestruturação da membrana, e ele tem esses mecanismos de ação do carvacrol,
ele é semelhante ao do fluconazol, né, que é um medicamento sintético de escolha, de primeira escolha para muitos tratamentos de desordem cutânea, né, fúngica. E a defesa, também a resistência dos micro-organismos se dá por conta de um alvo terapêutico único, né, nos sintéticos. E, diferentemente das drogas vegetais, né, que é um complexo que tem uma sinergia na sua composição, entre as moléculas presentes na sua composição, favorece a redução dessa resistência microbiana. Então, o produto fitoterápico, ele tende a ter mais de um mecanismo e isso favorece a redução dessa readequação do organismo frente ao medicamento, né? Enfim. Então, altera toda a produção também enzimática, né, gera toxinas, é uma molécula eclética, com esse leque de opções aí de mecanismos. E o nosso produto, ele também tem uma vantagem, por que a gente precisa nanoestruturar, né? O óleo volátil, o óleo essencial, é volátil, ele não tem uma estabilidade física muito boa para a gente veicular em uma apresentação farmacêutica tópica. Então, a gente decide usar a nanotecnologia justamente para a gente conseguir ganhar essa estabilidade, reduzir um pouco esse potencial, reduzir um pouco não, reduzir bastante o potencial de degradação, né, de oxidação, melhora por si só, o óleo essencial, ele consegue ter uma permeação na pele boa, e com a nanotecnologia a gente consegue ainda melhorar ainda mais esse processo. O produto em si, ele vai ser o óleo essencial, vai ser nanoestruturado, né, com a ajuda de um óleo fixo, ou seja, um óleo vegetal, que a gente usou no nosso caso, o licuri. As duas plantas são genuinamente da caatinga, e o que agrega a nanotecnologia no produto, né? Ele favorece uma alta biodisponibilidade, há uma interação melhor, mais biocompatível do óleo essencial com a pele, a gente consegue também reduzir a própria toxicidade do óleo essencial quando a gente nanoestrutura, e a gente aumenta essa área superficial, né, nessas estruturas nanométricas, conseguindo, inclusive, a depender da formulação da nanoestrutura, uma liberação modificada, com a tendência de reduzir a dose, né, em relação ao ativo livre, a gente vai aumentar um potencial de efeito, isso no público, no nosso paciente. Então, a gente consegue ter ganhos, né, por conta da nanoestrutura utilizada. E para a gente falar um pouquinho mais sobre o potencial da nossa caatinga, né, a gente tem a condição climática da caatinga, que é um bioma de extremos, e isso favorece a geração de compostos, né, de metabólitos secundários que convergem para a proteção da planta, né, seja por essa restrição hídrica, seja por alta incidência solar. Então, as plantas da caatinga, elas por si só já apresentam um potencial bioquímico muito rico, né, principalmente em substâncias, em moléculas de defesa. Com
com esse potencial, utilizando processos de extração, né, e de concentração, e a gente está muito atrelado à extração de síntese verde, né, então a gente busca fazer uma extração mais limpa em relação a residuais no próprio extrato. E o sistema nanoestruturado, ele vem com essa vantagem de estabilizar ainda mais tanto o bioativo, como também ter um efeito adjuvante na veiculação desse bioativo. E aí a gente consegue melhorar o efeito, né, a amplitude do efeito antimicrobiano e dando mais eficiência para os tratamentos tópicos, que são os mais interessantes, porque a gente vai ter um tratamento no local de ação e com eficiência. Dentro desse processo de nanoestruturar, a gente também aborda um pouco os processos produtivos. O que a gente gerou nesse produto é uma nanoemulsão, ela apresenta dois grandes braços, né, metodológicos para fazer a sua síntese. A gente tem métodos de alta energia e métodos de baixa energia. Esses métodos de alta energia requerem equipamentos com uma tecnologia mais extrema, né? Então, a gente vai ter aí homogeneizador de alta pressão, a gente vai ter o Ultra Turrex, que é um rotator de alta velocidade, o uso também de sonicadores, né, que vai gerar a quebra do sistema para a escala nanométrica por ultrassom, e geralmente é um método que começa com uma macroemulsão, ou uma emulsão grosseira, e essa macroemulsão, a gente, por esses processos de alta energia mecânica, a gente consegue gerar a nanoemulsão. E temos uma outra linha metodológica, que é o de baixa energia. Esses métodos de baixa energia, eles vão estar direcionados à energia química presente no sistema. Então, a gente vai ter alguns das técnicas, né, de baixa energia, a gente vai utilizar para nanoemulsionar, a própria energia química do sistema tensoativo e a fase oleosa e a fase aquosa. Então, essa é uma estrutura que a gente consegue, esses métodos, a gente consegue montar já em escala nanométrica a nossa formulação. E para a gente reduzir também a incompatibilidade, e o nosso foco é a pele, a gente utiliza os surfactantes não iônicos, né? Porque a gente tem já evidenciado e já é bem elucidado no meio científico a sua baixa toxicidade, a sua baixa irritabilidade na pele, né? Porque ele é um tensoativo, ele vai tender a desestruturar a membrana, mas os não iônicos, eles conseguem ser mais suaves no uso tópico, apresentam também mais biocompatibilidade, né, e uma eficiência melhor para a emulsificação, a nanoemulsificação. O EHL, para a gente só equalizar, que é o equilíbrio hidrofílico-lipofílico do nosso tensoativo ou surfactante, ele tem que ter ele é anfifílico, né? Ele tem uma estrutura polar e uma apolar. E aí, nessa interação, a parte polar desses tensoativos não iônicos, e para as nanoemulsões, sobretudo os sistemas óleo em água, a gente vai buscar um tensoativo
de alto EHL, que tenha essa carga, a composição, né, a estrutura química mais hidrofílica do que lipofílica. E aí, dentro, gerada essa nanoestrutura, a gente, pensando, né, no nosso alvo terapêutico, que é a pele, foi pensado em veicular essa nanoestrutura numa espuma, que é uma dispersão líquida, e no nosso caso, ainda a gente pensou numa apresentação aonde a espuma, ela não precisa do gás propelente, né, que geralmente a gente tem as espumas com gás propelente que forçam a formação da apresentação da espuma em si. E aí essa embalagem é uma embalagem que gera a espuma mecanicamente, ou seja, a gente faz a pressão, né? É um sistema com um espiral, e esse espiral, na hora que a gente aperta, a gente incorpora ar nessa dispersão, que tem uma riqueza de tensoativos, né? E aí gera essa formação de espuma por incorporar esse ar nesse meio líquido. E aí a gente tem a aplicação dessa espuma na pele. E por que a espuma teria essa vantagem? Por que a gente pensou nessa espuma? Porque ela consegue supersaturar o local da aplicação. Quando a gente aplica a espuma, ela se desfaz, né, pela física dela, pela físico-química dela, ela se desfaz, rompem, as bolhas de ar rompem, e aí a gente consegue ter um residual na pele com o nosso ativo, né, ele vai ficar concentrado ali na pele, a espuma, ela se desfaz, e a gente consegue ter, agregando com a nanoestrutura, com o material lipofílico, e ainda com esse veículo, né, farmacotécnico, que é a espuma, a gente vai conseguir ter uma melhor penetração e permeação na pele por conta dessa combinação de agentes, né, de tensoativos, de escala nanométrica, de componente lipofílico, isso tudo converge para uma melhor eficiência. Qual o objetivo, né, desse trabalho? Foi justamente desenvolver essa espuma com o óleo essencial desse alecrim, que é popularmente também chamada de alecrim boiadeiro, como um insumo ativo vegetal, né, farmacêutico vegetal, um IFAV, e carreado esse óleo essencial por um óleo fixo, né? E aí a gente vai selecionar essa formulação para a gente conseguir entregar esse tratamento. Aí a gente tem vai analisar a estabilidade, a citotoxicidade, enfim. E como é que se deu a metodologia? Aqui é um fluxograma, só para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo. A gente vai ter os ensaios, né? A gente vai fazer a coleta e a extração dessa planta, vai fazer a caracterização fitoquímica através de cromatografia, vai formular essa nanoestrutura para veicular na espuma antifúngica e fazendo todas essas caracterizações físico-químicas, microbiológicas e in vitro também para a parte de citotoxicidade e ensaio da permeação. E aí a gente começa essa coleta, né, bem na caatinga da nossa amada Bahia, próximo à região de Feira de Santana. Fazemos a coleta, faz toda a extração do óleo essencial pelo uso do aparelho o destilador de Clevenger, e a gente obtém esse óleo essencial. Esse óleo essencial a gente vai utilizar da cromatografia gasosa, acoplado ao espectrômetro de massas,
e com o detector de ionização de chamas para a gente conseguir elucidar qual é o perfil, né, de compostos dessa planta. E a nossa tem um composto majoritário que é o carvacrol, que a classifica como quimiotipo B. Essa nanoemulsão, então, com esse óleo essencial, a gente vai partir para a nanoestruturação, né? Tudo isso com o objetivo de melhorar a estabilidade e melhorar também a entrega desse ativo no organismo. Então, a gente seleciona um tensoativo não iônico, vai reduzir a tensão superficial, porque o nosso sistema é água, é óleo em água, então a gente vai, pela técnica de emulsificação espontânea, a gente vai conseguir fazer as nanoestruturas com agitação, é uma técnica de baixo consumo energético, né? E a gente vai entender essa emulsificação com essa imagem aqui. Então, a gente vai ter o nosso sistema tensoativo e a fase oleosa homogêneos, né? E a gente vai gotejar essa fase oleosa, vai verter essa fase oleosa na fase aquosa. O tensoativo que está na fase oleosa, ele é mais hidrofílico do que lipofílico, ele interage com o óleo, mas quando ele cai na água, esse movimento, esse rearranjo, né, do tensoativo nessa interface oleosa, ela vai se bagunçar, vai se desequilibrar quando em contato com a água, e nesse desequilíbrio a gente vai ter a formação dessas pequenas gotículas, e aí gera a nossa nanoemulsão. Essa nanoemulsão ainda, a gente passa por caracterizações físico-químicas, né, desde pH, condutividade e viscosidade, indo para a parte mais específica, que é a quantificação, a parte de caracterização nanométrica, né, por técnicas de DLS, para a gente conseguir entender o tamanho que está sendo gerado, e a gente ainda vai ter os dados sobre o potencial zeta, né, qual é a carga eletrônica dessa nanoestrutura. E para, assim, confirmar o tamanho que a gente vai obter por esse sistema, a gente tem também a verificação morfológica, né, por microscopia eletrônica. Então, geramos a nanoestrutura, e aí a gente vai para a parte da formulação propriamente dita, né? Então, o nosso IFA é a nossa nanoemulsão, e aí a gente selecionou a apresentação como a espuma, a gente vai dispersar essa nanoestrutura nesse veículo. A gente fez, desculpe, todo o ensaio de estabilidade, começando pela estabilidade preliminar, a gente fez alguns testes de centrifugação, seguindo todas as normas e guias que a Anvisa estabelece, né? Ciclo de gelo e degelo, para a gente confrontar se a formulação estava bem equilibrada. Foi feito um ensaio de estabilidade, né, por 6 meses em temperatura ambiente e em geladeira, e também ao longo desse período fazendo essas caracterizações mais críticas, né, como tamanho, pH, para a gente verificar, e teor, para a gente verificar essa estabilidade mesmo. Houve avaliação também da performance dessa apresentação final e da nanoestrutura
com atividade antimicrobiana in vitro, né, por técnica de microdiluição em caldo. A gente também comprovou a eficiência em penetração desses dois sistemas através da técnica de permeação por células de Franz, né? A gente utilizou na época membrana sintética e aí fizemos o teste para ver a permeação e a citotoxicidade também foi realizado já que o nosso alvo terapêutico era a pele, né? E aí a gente tem esses dados. As patologias cutâneas, né, que mais incidem, né, e isso foi uma busca de artigos científicos na época, e assim, a psoríase, que é uma desordem autoimune, né, que acomete a pele, ela está em quase todos os estudos, né, é uma alta incidência de estudo em relação a essa patologia. A gente tem também muitos estudos relacionados à acne, a alopécia androgênica, dermatites, rosáceas, que tem todo um perfil mais autoimune, né? E as infecções cutâneas começam a despontar também como uma preocupação e justifica ainda mais o uso de produtos tópicos. E por que que também essa espuma seria interessante, né? É uma formulação, não é inédita nem inovadora, mas é uma aplicação bem técnica, até de certa forma disruptiva. Então, a gente encontra produtos comerciais como espuma para limpar mais cosméticos, né, dermocosméticos. E a espuma, como um fitoterápico, ela detém certas vantagens, né, para o foco, o alvo que a gente busca, que é tópico e ainda com uma atividade antimicrobiana, porque favorece a adesão do paciente ao tratamento. Quando a gente entrega uma apresentação que o paciente tenha conforto em aplicar e facilidade, praticidade para aplicar, e isso impacta na adesão dele ao tratamento, né? E isso vai aumentar a qualidade de vida, porque são doenças que impactam até na apresentação social, né? As pessoas ficam mais reclusas quando tem uma micose, por exemplo, um fungo na pele. Então, é uma apresentação que tem essa praticidade, ela tem um toque seco, né? Ela não é oleosa, tem fácil espalhabilidade e há uma melhora imediata por aquele efeito de supersaturar o local de ação, uma melhora mais rápida, né? Os sintomas, como o prurido, a irritação, a gente consegue ter um ganho maior. Em relação aos aspectos técnicos, a gente, pela própria composição da espuma aderido à composição nanométrica, há uma tendência a melhorar a biodisponibilidade, porque eu consigo aumentar a penetração do bioativo através desses dois veículos, digamos assim. A ação daí se torna mais rápida, há um efeito cumulativo, né? E a gente pode agregar nessa formulação um efeito coadjuvante com hidratantes, por exemplo, né? Uma glicerina. A performance é impactada porque a gente consegue ter eficiência no tratamento, logo a gente consegue reduzir, né, a propensão à resistência microbiana, a seletividade de micro-organismos mais resistentes. Então, com todas essas justificativas, a gente segue para a formulação.
só atentando que é uma planta de potencial interessante, porque ela tem um alto rendimento, né, em relação à extração de óleos essenciais, ela tem um rendimento que é comercialmente compatível. Isso, junto com a sua composição, né, fitoquímica, aí a gente vai ter carvacrol, ecariofileno, timol na sua composição, que agrega esse efeito antimicrobiano. E aí, partindo para o tamanho, a gente conseguiu obter nanoestruturas, né, como o foco é pele etópica, esse tamanho abaixo de 200 nanômetros é o intencionado para o efeito que a gente busca. Foi uma nanoestrutura com uma polidispersão baixa, então esse parâmetro ele diz sobre a estabilidade da formulação, há uma tendência a ser estável, a manter esse tamanho por mais tempo. O potencial zeta não foi dos melhores, porque a literatura traz que é interessante estar num valor em módulo de 30. O nosso tem uma tendência à neutralidade, né, na carga, abaixo de 10, a gente já pode classificar como neutra. E só que isso daqui a gente precisa olhar como um todo, né? O PDI, o tamanho, o potencial zeta, a gente olha em conjunto, porque nem sempre essa carga baixa ela vai agregar instabilidade. E o pH também está dentro do pH da pele, né? Então, isso tudo favorece essa baixa polidispersão, favorece a redução do envelhecimento de Oswald, né? Que é essa migração, quando a gente tem num meio uma diferença grande de tamanho entre as partículas, né? O universo ele tem muita heterogeneidade de tamanho, as menores se aproximam das maiores e há uma tendência de transferir o seu núcleo e aumentar o tamanho dessa gotícula, né? E isso existe uma diferença de pressão de Laplace para favorecer esse aumento do tamanho e aí gera todas as instabilidades que a gente consegue também enxergar nas emulsões macroscópicas, né? A gente vai ter tendência à divisão de fases, né? A separação ali da fase oleosa com aquosa, enfim. Mas dentro desse PDI a gente consegue ter uma estabilidade bem interessante para a formulação. É um sistema monodisperso, né? Ele gera um pico só no tamanho na população, é uma população com uma variabilidade bem estreita. E a gente tem também a caracterização físico-química através das condutividade, viscosidade e índice de refração, que todos corroboram com uma formulação óleo em água, onde o meio macro é aquoso, né? É um fluido newtoniano, então tem um comportamento interessante para a formulação que a gente está desejando. A densidade também é importante, porque se a gente tiver uma diferença muito grande, né, entre óleo e a estrutura, nanoestrutura, a gente vai ter uma separação também de fases. A gente, para fazer esse teste de preliminar de estabilidade, a gente fez centrifugação, não para testar, para separar as nanoestruturas, porque não tem efeito gravitacional nessa escala, mas a gente consegue colocar à prova a formulação da espuma com essa dispersão dessa nanoestrutura. Fizemos ciclos de gelo e degelo também, que dá indícios em relação à estabilidade, e a gente obteve formulações bem estáveis.
A estabilidade, a gente testou em temperatura ambiente e em geladeira, a gente, ao longo de 30 dias, a gente consegue, na temperatura ambiente, acima de 30 dias, a gente consegue já verificar os indícios, né, da instabilidade. Então, a temperatura ambiente, essa formulação, ela não foi estável. Em contrapartida, na geladeira, a gente teve aí 60 dias de estabilidade bem interessante. Então, aqui em temperatura ambiente, esse envelhecimento de Oswald foi bem pronunciado, né? E na citotoxicidade, em relação ao óleo essencial livre testado, né? Esse gráfico 1 é o óleo livre, o óleo essencial, que por si só os óleos essenciais têm, pela sua composição, uma certa citotoxicidade, mas o nosso, ele teve baixa, né? A gente pode classificar que abaixo de 100 microgramas por ml a gente considera como um óleo de baixa citotoxicidade, só que, por surpresa, a gente obteve uma nanoestrutura, e aí fica a atenção que nem tudo que a gente nanoestrutura é uma melhoria que a gente agrega. Então, nessa formulação de baixa energia, que a gente vai requerer uma concentração alta de tensoativos, isso gerou um teste de citotoxicidade negativo, né? Ou negativo no sentido que foi ruim, a nanoestrutura ela matou com uma menor concentração as células e a gente justifica esse dado por conta justamente disso, do efeito não do bioativo, mas do efeito da formulação em relação à concentração do tensoativo, certo? Em relação à parte, a gente fez um ajuste na formulação para reduzir essa citotoxicidade, a gente conseguiu equalizar uma fórmula para ser menos citotóxica, caindo dentro daquela faixa de segurança, e foi testado em dermatófitos, né, para a gente ver a eficiência da nanoestrutura. Então, o óleo essencial livre, ele teve essas concentrações, né, a gente vai ter a concentração inibitória e fungicida. Então, a gente teve, com o óleo essencial, um comportamento de não ter muita, precisar de uma quantidade muito alta para a gente ter o efeito, por exemplo, fungicida, que é o que a gente busca, né? A gente quer que mate realmente. Então, né, nesse caso, para o Mentagrof Fits, a gente teve um resultado ruim, que tem acima de 360 microgramas por ml, para ainda a gente não teve efeito fungicida. Só que quando a gente nanoestruturou, a gente consegue aumentar e bastante a eficiência do óleo essencial. A gente cai para quase a metade, a gente usa metade do óleo e consegue ter inibição. Aqui a gente já começa a ter efeito fungicida, e aí a gente observa uma melhora em todos os micro-organismos, né? A gente fez o controle, em alguns casos, o efeito em alguns micro-organismos, por exemplo, com o esse Epidermophytus, ele teve uma redução, né, da concentração do óleo livre para a espuma, bem interessante, e quando a gente comparou com o controle, que é o cetoconazol, a gente viu
potencialidade para esse óleo, essa nanoestrutura para esse micro-organismo, mas todos apresentaram bons resultados. A microscopia eletrônica que a gente traz é para corroborar com o DLS o tamanho, e aí a gente consegue ter uma ideia, né, do processo também de estabilidade da nanoestrutura, que é essa figura à sua esquerda, e à direita é a espuma. Então, há um aglomerado quando ela está nano, só como nano dispersão. Quando a gente veicula na espuma, a gente consegue ter uma melhora nessa dispersão e essa dispersão das nanogotículas, a gente consegue ter até um evento melhor para estabilizar, né? Por mais que tenha aglomerado aqui, a microscopia mostrou isso para a gente, mas quando a gente faz a análise também a parte visual, a gente ela não expressa uma instabilidade por conta dessa aglomeração. E quando a gente também fez o estudo da permeação, né, em células de Franz, simulando a aplicação tópica, né, apesar que esses dados obtidos foram por membrana sintética, a gente vê que houve uma melhora. A gente tem aqui uma formulação, o C2, que é o menor, que é o triângulozinho, 41,3% de permeação ao longo de 24 horas, que é o óleo essencial livre. Então, aqui a gente vai ter instabilidade dele, volatilização, a gente vai ter a ineficiência por conta da característica fitoquímica desse composto. A segunda, o C1, que é o redondinho, esse é o controle, né, que seria a mistura do óleo com veicular o óleo essencial no óleo para a gente ver o comportamento. E foi insignificante a melhoria entre o óleo livre e o óleo só veiculado no óleo vegetal. Mas, quando a gente nanoestruturou, aí foi estatisticamente perceptível, né, e visualmente também, que a nanoemulsão, ela melhorou, agregou performance na permeabilidade. Então, o óleo por si só, que teria, né, uma característica de permeação boa, tanto é que ele permeou 40%, em torno de 40%, 45%, porém, quando a gente nanoestrutura, a formulação, ela agrega uma melhoria nessa penetração, e aí a gente pode justificar com a redução dessa área, a redução do tamanho, aumentando a área superficial, né, e aí, por conta também da composição de ter óleos graxos e óleos essenciais, compatibiliza com a estrutura da pele, da membrana, da nossa pele, das células, e facilita essa penetração. E aí, o que a gente conclui desse trabalho? Ele apresentou, né, que é essa apresentação, essa forma farmacêutica, ela é promissora, tem eficiência em veicular o ativo, tem praticidade na aplicação, aceitabilidade também pelo público, né? A gente fez também um levantamento de uma entrevista com o potencial público para ela. O óleo essencial, ele é um óleo, é uma planta, né, com potencial econômico, porque tem alto teor de óleo essencial para extrair. A nanoestrutura foi promissora, né,
favoreceu tanto a estabilidade como o efeito terapêutico também, teoricamente, né, porque a gente fez a avaliação in vitro e fez também a permeação in vitro e ambos deram resultados interessantes. E é uma espuma que demonstrou o seu perfil, né, nordestino. É uma apresentação, é um produto fitoterápico eminentemente nordestino, com as plantas da nossa caatinga, embarcando tecnologia e podendo ter um impacto socioeconômico muito grande por conta de ser uma planta com potencial de exploração, né, econômica. E aí as pessoas, as comunidades do entorno da nossa caatinga precisam ter uma renda melhorada, pode ser uma alternativa para melhorar a renda, e ainda é um óleo essencial que vai estar embarcado com mais tecnologia. As perspectivas futuras. Esse projeto, esse produto, né, do doutorado, ele está gerando um produto melhorado, a gente fez algumas melhorias na formulação e é fruto agora é a cria da Olena, que é uma startup que redefine esse cuidado veterinário, né? A gente fez uma convergência para o mercado veterinário e agrega os bioativos regionais com a nanotecnologia de baixo impacto ambiental, né, de baixo custo, de baixo consumo energético. Esse produto também tem a tríade, né, o tripé da inovação, ele está entre a farmacotécnica, mas, sobretudo, com essa parceria dos dois laboratórios que foram o berço, né, o LAPROM, coordenado pela professora Angélica Lucchesi, que tem a expertise na parte de produtos naturais, então tem muito conhecimento, muita informação da nossa caatinga, né, do potencial terapêutico desse nosso bioma, está atrelando nanobiotecnologia nesse seu estudo na prospecção de produtos, né, de aplicação, e o Biotecnan, que traz a expertise com nanoestruturas, tem também uma vertente para biosensores, a parte de bioprocessos e processo de extração e purificação. Então, são esses dois grupos que embasaram, que fundamentaram toda esse desenvolvimento, né, e a gente conseguir gerar um produto. E a startup, né, eu vou voltar aqui, essa startup, ela foi aprovada num edital da FAPESB, da Bahia, e a gente está conseguindo alçar voos para a parte de ensaios clínicos, né, dentro aí desse edital de fomento. Então, há uma perspectiva muito boa futuramente. E aqui é a nossa paisagem da nossa gloriosa Caatinga, venham conhecer, todos estão convidados, que é muito bonito, e gratidão a todos, novamente, a toda a equipe, né, que organiza com maestria, a Cibele, em especial, mas estenda o meu agradecimento a todos e gratidão novamente pela premiação da menção honrosa e fico à disposição. Obrigado, Fabiana. Desculpa, estou entrando em seguida porque tem muitas perguntas, você deve ter visto como é que está o perguntas e respostas. Algumas são sobrepostas, tá? Dá para a gente conversar. Mas deixa eu falar, como você já está com o subsídio da Agência de Fomento da Bahia,
Bom, em primeiro lugar, parabéns por ter escolhido o bioma, que é um bioma que talvez os nossos netos não vão ver. Assim, tomara que não, né? Tomara que isso não chegue a acontecer, mas seria parabéns por isso, parabéns pela escolha das plantas em geral e parabéns por todo o processo. Eu não entendi só uma parte, eu queria aqui adiantar. Você tem toda uma cadeia, desde o cultivo até do cultivo, desde a da coleta, que é georreferenciada, até a embalagem primária. Vocês têm toda uma linha de processo que é patenteável, que é passível de proteção industrial. Vocês fizeram isso? Só uma E curiosidade. Tá, o NIT fez isso. Tá, não, tá bom. Não? a gente perdeu o tal do estado da graça e o que que a Ah, gente você fez publicou antes? agora, a gente publicou antes, mas o que Sim. que a gente fez? A gente fez uma melhoria na formulação e agora a gente mantém como segredo É, industrial é, a mas melhoria que a gente fez. você vai acabar sendo a anterioridade de você mesmo. De qualquer maneira, o É, Nietzsche, você vai. Mas vamos lá, eu não queria entrar nesse. Mas parabéns, que vocês já estão com esse fomento e estão testando. Vocês estão seguindo toda. É porque é um medicamento fitoterápico, tópico, mas é um medicamento e fitoterápico. Vai ser enquadrado é pela Anvisa como tal. fitoterápico. Mas aí a gente, por saber também da dificuldade com a parte humana, né, de ensaio clínico Sim, humano, que sim, é muito mais demorado e sim. oneroso, Isso. não que veterinária não seja, Sim, mas a gente optou por dar esse direcionamento ao mercado veterinário agora, para a gente ter um respiro, né, e conseguir colocar esse produto na parte mais avançada da pesquisa, e aí a gente está fazendo toda essa. O próprio, no edital de fomento, a gente propôs o tratamento para mastite, né, tá. Tá. a cadeia leiteira. Sim. Não, é uma boa estratégia. Inclusive, alguns adotam essa estratégia. É mais rápido ter um mapa do que pela assim, mapa Anvisa do que Anvisa, assim. É mais rápido. É, Mas assim, mas tudo bem, parabéns. Eu deixo só, não vou, depois eu volto se der tempo, tá? Porque nós estamos com o tempo pouco e tem muitas perguntas. Eu vou ler na sequência que chegou, tá? Deixa eu ver aqui, peraí só. Júlia Bochá, acho que está assim, tá. O Cavacrol para o tratamento de acne pode deixar a pele do paciente ressecada. Se sim, na nanoestrutura resolveria esse problema? então, assim, óleo essencial de toda forma, pela composição, pela natureza, né, do componente, ele tem uma citotoxicidade Sim, inerente, né, e a gente tem sim, uma concentração muito alta desses marcadores majoritários aí. Então, a nanotecnologia, ela sim, ela dá uma melhorada e ela reduz a toxicidade. Quando eu mostrei os dados, a toxicidade causada pela nanoestrutura não foi por conta do óleo essencial, foi por conta da técnica utilizada para sim, gerar a nano. Então, alta carga de tensoativo que gerou aquela toxicidade, sim, né, a citotoxicidade. Mas é uma forma e porque, assim, se a gente colocar o óleo essencial numa base, né, galênica, por exemplo, um creme, não tem a estabilidade, a gente vai volatilizar esse ativo. Então, a sim, nanoestrutura ou um arcabouço polimérico, por exemplo, seria outra forma de tentar reter, né, essa estabilidade aí do óleo. tá. Não Assim, sei se eu complementando, consegui não, responder. acho que foi perguntado. Na verdade, depois, se não foi, eu já coloquei como respondida, tá? Porque se não me perco aqui. Tá, então vamos lá. Se não for, a gente complementa. Mas você contornou a fotossensibilidade de qualquer fitoterápico tópico, a gente sabe que existe, com o produto final. É isso, com a própria espuma, com a própria nano, você tem uma menor fotossensibilidade na pele, né? Em Isso. relação e aí em eventos adversos que são conhecidos, e você melhorou tudo isso com todo o Com a processo nano, executado com a nano e mais a espuma, que eu achei bem genial esse passo. A isso, própria embalagem cria isso. Então, isso já por si isso, só já é uma coisa muito bonita. Vamos lá. Bruna é. Frost
Muito bom o estudo. Qual o próximo passo da pesquisa a nível de aplicação clínica médica e farmacêutica? Acho que você já adiantou, mas pode complementar, por favor. Isso, então, daí a gente direcionou para a área veterinária, que também é um potencial mercado, né? E Sim. futuramente a gente quer retomar a humana, porque a gente tem, né, esses dados da Organização Mundial de Saúde mostra uma preocupação que a gente tem que levar mais a sério, né? O Sim. caso das resistências. E os bioativos, apesar da nossa pseudo mentalidade de que é menos eficiente que o sintético, né? A Sim. gente talvez ainda não encontrou a apresentação, a veiculação mais apropriada, né? Porque cada caso é um caso. E a gente tem já é comprovado que tem benefícios, né? A gente tem um leque de mecanismo de ação que a gente pode atrelar 2, 3 mecanismos de ação no mesmo complexo aí vegetal. Isso. O fitocomplexo ainda mais lidando com o que seria o do óleo essencial. Mas vamos lá, eu queria colocar a Glauce Desmarais. Boa noite, parabéns pelo trabalho e pelos resultados. Gostaria de saber quantos quilos você já falou, acho que de folhas foram necessários para se obter o óleo essencial, se o hidrolato foi aproveitado para algo. Agradeço desde já. Obrigada pela pergunta de todos. Então, a gente tem um rendimento na extração em torno de 3,5%. Para a indústria, né, de extração de óleo essencial, é um percentual comercial. Então, é uma planta que tem potencial grande. Na realidade, ela já é comercial, né? A gente já tem algumas empresas aqui no Brasil que fazem a extração dessa lípia, né? De Tá. lípias. E a gente tem várias lípias. Tá. Eu não sei se eu perguntei isso aqui, mas não, eu coloquei como respondido, mas não foi, tá? Então vamos lá. Sobre o mousse, que eu cliquei em cima do outro. Sobre o mousse, o objetivo é passá-lo sobre a pele, deixar agir, enxaguar em seguida, ou aplicar e deixá-lo sobre a pele de forma contínua. Você explicou rapidamente isso, mas deu para entender? Foi muito rápido? Isso. Então, mas eu retomo, a espuma que a gente desenvolveu não é uma espuma de prolongada, né, ação ali. Ela vai ser colocada e já vai se desfazer instantaneamente para a gente manter o produto na Sim, pele. A pele não vai ficar não é bem um mousse, que a espuma do mousse ela é mais cremosa, né, e é menorzinha. E a espuma que a gente desenvolveu tá mais relacionado tipo a espuma de um shampoo, de sim. um sabonete, né? Passa e ela desfaz rápido. Tá, acho que ficou claro. Já existe a Maria Gorete Martins, não dá para ver o nome todo, tá? Maria Gorete Martins. Já existe reprodutibilidade para escala industrial? Então, a gente já tem isso, já foi feito escalonamento piloto, né, da escala piloto, e agora a gente está, para os testes, para os ensaios clínicos, a gente já está com a escala industrial. Vocês estão fazendo desculpa, só complementar, estão fazendo uma escala desde o pilotinho que vocês fizeram, já foi prevendo uma escala industrial, é isso? Isso, a gente já na bancada, a gente fez alguns escalonamentos Sim, maiores, já fez para um lote maior, piloto, porque maior, assim, nanoestrutura também a gente não vai precisar de toneladas, né? sim, sim, A gente consegue, em menores volumes, a gente ter um efeito melhor. E a gente já fez esse escalonamento também do piloto. E tá, aí agora o passo é produzir, fazer a parte industrial. tá ok. Marilene Rangel, parabéns, doutora Fabiana, pelo estudo da apresentação, muito didática. A aplicação para saúde animal, você já citou, mas se quiser repetir, por favor, para reforçar a Marilene. Isso, que assim a gente tem foco na bactéria e em fungos, né? E aí a gente vai desde potencial para a linha PET,
com os animais mais domésticos, e também para a criação em grande escala, né, que é o caso, que seria o caso da mastite. Tá. Acho que tá, para mim está claro, acho que ficou claro. Qualquer coisa, ela pergunta novamente. Vamos lá. Eu estou preocupado com o tempo, tá? Priscila Borges de Farias. O potencial zero está próximo de zero? Pode ser explicado pelo uso de tensoativo não iônico? Sim, ele agrega, né, essa característica. Então, como a gente também usou uma concentração muito alta desse tensoativo para esse estudo inicial, a gente deve-se a ele, sim, essa Tá. característica. O Edson Farfan Maita, boa tarde. Com que frequência é realizada a nanoemulsão? Acho que é a produção, né? A pergunta é essa. A gente está, então, agora nessa reta de industrialização, né? Porque a gente quer que tenha volume realmente, que tenha boa aceitação no mercado para ter um bom volume. Para poder ter uma Então, escala industrial, sim. porque assim, a escala industrial, a gente não vai para a gente colocar isso no veículo, que é a espuma, a gente não vai estar trabalhando aí com um percentual alto, né? A gente está trabalhando com percentuais baixos, de 15% mais ou menos, de nanoestrutura para a formulação. Tá bom, acho que ficou claro. Priscila Borges de Farias, quais as concentrações de óleo essencial foram incorporadas às nanos? Então, a gente está em torno de uns 3, 4%. 3, 4%. Tá. Isso. Vamos lá. Gostaria de saber, Filimone Paulo. Gostaria de saber, primeiramente, como a nanotecnologia pode melhorar a absorção e eficácia dos compostos naturais. São 3 perguntas. Eu faço uma por vez? Você quer responder essa primeira? Pode ser. Volta, então, a primeira. Gostaria de saber, primeiramente, como a nanotecnologia pode melhorar a absorção e eficácia de compostos naturais. Então, a própria escala, né, eu falei, a nanoescala, ela aumenta e muito a superfície de contato. Então, a gente consegue penetrar entre a fenestração, a gente tem as células, elas são bem justapostas, mas ela tem um certo espaço que, para a escala nanométrica, é fácil ela acessar. E aí, a depender da característica, né, da sua nanoestrutura, se é mais oleosa, mais aquosa, ela vai conseguir penetrar por entre essa fenestração, porque tem vários, 3 mecanismos maiores, né? Entre as fenestrações, a gente pode também ter a fusão da estrutura nanométrica na membrana, então a gente pode ter uma fagocitose, digamos assim, e fazer esse transporte. Mas, geralmente, para tópico, a gente vai tentar utilizar esse mecanismo da fenestração. E aí o tamanho é importante, né? Quando a gente nanoestrutura ela, a gente vai conseguir passar por essa falha, digamos assim, entre as células. Sim. Tá. A A segunda pergunta, eu acho que ficou claro. Que desafio existe na extração e estabilização dos bioativos da caatinga? Então, Na assim, extração e estabilização. Os desafios. Eu não sei se eu entendi muito bem a forma da pergunta, mas eu vou tentar responder, e se ficar alguma dúvida, por favor, pode falar. É assim, a gente vai ter todos os fatores, né, que atingem tanto bioativos como até as substâncias sintéticas, que é o efeito de oxidação, a hidrólise, né, a estruturação ali da sua formulação, ela vai a depender da tua condição de formular, pH,
muito aquoso, está incidindo muita luz, então todos esses fatores eles vão instabilizar, independente de origem, né? Independente da origem do teu bioativo. A nanoestrutura, ela vai também para qualquer bioativo ou para também alguns sintéticos, ela vem agregar vantagens, né? Ela vai formar, de certa forma, grosseiramente aqui, uma capa protetora naquela molécula e vai favorecer essa veiculação. Não sei se eu respondi. Ela foi mais específica em relação. A pergunta foi. A segunda foi os desafios, e ele relacionou os bioativos da caatinga, especificamente. Eu não sei se é pela dureza do bioma, a dureza que eu digo, você já citou no comecinho, né? Uhum. Que por um lado é bom, por outro lado. Vamos parar, estou preparado com o tempo. Qualquer coisa, se não ficar clara, retorna a pergunta, por favor. Tá. O terceiro dela terceiro, como você avalia a atividade antimicrobiana de um fitoterápico? Então, a gente tem as técnicas in vitro e também técnicas in vivo, né? A gente, antes de passar para o in vivo, a gente esgota todas as técnicas in vitro, e aí a gente fez essa de microdiluição seriada em placas de 96 poços, a gente tem a técnica em placa de Petri para a gente fazer como se fosse o antimicrobiano lá por disco, né? Desculpa. Sim, por diluição. Aí, então, tem várias possibilidades. E, por último, a gente tem os animais, que a gente gera um quadro, né, patológico controlado e faz a aplicação do produto. Tá. Thalita Gonçalves, quando pensamos em plantas, os metabólitos secundários podem variar a depender da época de colheita e condições ambientais. O comportamento inibitório tem variação entre amostras colhidas em períodos diferentes ou foi padronizado? É uma pergunta importante para você pensar em produto, né? Uhum. Então, a gente sabe que mexer com coisas naturais, né, é difícil por padronização. E, assim, a gente está numa mudança climática sem precedente. Então, isso, por si só, já é mais um agravante, porque, assim, se a gente tivesse uma condição climática estável, sem alterações climáticas extremas, mas por si só, a planta, ela se comporta, ela é muito sensível, né, ao meio. Então, se chover muito numa época, se eu colher em dezembro esse óleo essencial desse ano e tiver muita chuva, no ano que vem, se ele tiver mais seco, há esse reflexo no comportamento da composição. Mas o composto majoritário, né, que a gente falou de quimiotipos, o composto majoritário, ele permanece. Há uma variabilidade ali de teor, mas o perfil vai ser meio que estável, né, estático. Mas sim, a influência altera. Eu vou tentar ser um pouco mais, assim, eu vou tentar unir algumas, sabe? Porque, na verdade, nós temos que encerrar às 19h30, para não ser que todo mundo tem outros... A espuma da Thalita, a espuma tem potencial filmogênico para manter mais tempo sobre a pele afetada a ser resistente e ser mais resistente. Estou a aprender muito, grata por essa apresentação incrível. Você já parcialmente respondeu isso, mas se você quiser repetir, por favor, se for breve, porque eu queria que os outros respondessem também. Eu acho que, assim, tudo depende do foco, né? Para essa aplicação, a gente tem uma formação leve de filme, mas não é prolongado, não, porque a gente quer que ele penetre. Tá. Tem a quarta pergunta da Filomonze. Eu preciso ser rápido. Gostaria de saber quais doenças ou condições podem ser tratadas com fitoterápicos tópicos antimicrobianos. E, por fim, gostaria de saber como esse tipo de inovação
pode ajudar no combate à resistência antimicrobiana. Foi a introdução da sua aula, praticamente foi isso que você falou na introdução. Eu acho que o mecanismo. O mecanismo, Eu vou tá bem na aula, se vocês não ouviram, no começo ela falou bastante aprofundado sobre isso. Priscila, foi avaliada a eficácia a eficiência de encapsulamento? Foi avaliada e a gente teve uma eficiência alta, 72%. Tá. Agora começam os parabéns e mais. Parabéns pela excelente apresentação. Gostaria de colocar uma questão sobre o equilíbrio entre eficácia e segurança. Os seus resultados mostram uma atividade antibacteriana potente, mas uma citotoxicidade celular inesperada. Como fundamentar o uso tópico desse material se ele compromete as células, mesmo com bons resultados antibacterianos? Você já respondeu parcialmente também, mas se quiser complementar. Então, foi mais a formulação do que o bioativo, né? E aí a gente melhorou a formulação. A Maria Lujan Flores está em espanhol. Eu vou traduzir, se me perdoa, Maria Lujan, para não falar para portunhol, na verdade, né? Muchas gracias, obrigado por compartilhar esse trabalho. Felicitações, lamentavelmente não tem tempo de se retirar. Até pronto, até logo. Saúdo de todas as instituições que você trabalhou, tá? Doutora Maria Lujan Flores, professora titular de farmacologia. Obrigada. Gratidão. Ela tem que sair um pouquinho antes. Então, vamos lá. Tamires Nayara dos Santos, parabéns pela premiação e pela excelente palestra. Tá? Obrigada. Tem um monte de parabéns aqui, fora as palminhas que você já viu aqui. Stephanie Cardoso, como controlar variações associadas à extração do óleo essencial, uma vez que a composição varia de acordo com o clima, você já falou sobre isso. Clima, temperatura, condições do solo, até mesmo com o horário da coleta. Você padronizou basicamente isso, né? A gente escolhe... possível. A gente fez as coletas sempre no mesmo período, tentando manter a mesma condição para evitar essa variabilidade muito alta, porque ela vai existir naturalmente, né? Sim, acho que nós temos tempo, são só 3 agora. Você quer usar para mastite bovina, mas já testou a toxicidade para as células MAC-T? Isso, então a gente está fazendo esse screening, né? Com essa mudança de alvo, a gente está fazendo já. Tá bom. Parabéns pela apresentação. Em que linhagem de células foi feita a citotoxicidade? Foram fibroblastos humanos. Sim, humanos. Aí, por isso que a gente está transpondo para veterinária também. Inferindo, né? Tá. Isso. Ótimo. Última. Deu tempo, nós estamos atrasados. Não, estamos às 19h30, vamos lá. Se houver uma mudança da concentração desses bioativos, pode haver uma mudança de efeito biológico? Como padronizar as concentrações desses bioativos? Está falando de padronização dos bioativos, mudando a concentração. Então, a gente, assim, a padronização é sempre a gente quantificar, né? Fazer aquele perfil fitoquímico. Sim. Vai ter uma variação, uma variabilidade por conta das condições, porque são muitos fatores que influenciam a planta, mas a gente consegue estabelecer um padrão através, aí a gente tem que selecionar um marcador, né, que seria o marcador majoritário, para ele ser o nosso meio de parametrizar e reajustar a concentração teórica que a gente desenvolveu, entendeu? Mais ou menos? Sim. Por exemplo. É um marcador que é de qualidade e não marcador dinâmico, é isso? Isso, por exemplo, se o paracetamol, né, no caso, sim, a gente ele é sintético, a gente desenvolve o medicamento para ser 500 miligramas por ml. Aí a gente vai ver se o ativo, ele sempre teve 80% de um composto A. Se numa outra safra foi colhido, ele ficou em 60%, aí a gente ajusta a dose do produto em relação à concentração do marcador.
Então, entendeu? aí você tem um extrato, sim, tem um extrato padronizado que, não, na verdade, que é naquele outro que você pode ajustar. É a RDC nova de fitoterápicos. Eu até sugiro que Isso, todos leiam para poder a classificação, porque ela está falando justamente sobre classificação de onde você vai colocar o seu extrato. Vai do mais é, difícil até o mais simples, que é o outro, então, assim, que seja. é, Ela resume muito bem. Nós estamos com 2 minutinhos atrasados só. Eu queria, tinha um monte, mas foi muito bom. Eu gostaria de fazer outras perguntas. Eu acabei fazendo só uma ou duas. Eu agradeço muito a sua apresentação. Acho que foi bastante aplaudida, por sinal. Eu aplaudo também, obrigada. de Muito coração. E gostei, nós gostamos muito, todos os avaliadores, né? Tanto é que vocês estavam como revelação. Assim, eu fico contente de vocês terem continuado e estarem num caminho muito próximo do realizado e o caminho adotado em veterinária, né? E depois, ao mesmo tempo, ou depois, na saúde humana, tá? Eu agradeço muito, você, a equipe toda, porque tem uma equipe enorme envolvida, você já agradeceu, uma das professoras que agradeceu aqui em espanhol, e você tem parceria com a Espanha também, né? Com alguns, alguma instituição é, espanhola, não é isso? Na isso, espanhola. a É. gente tem. E Você, assim, é um, você tem o paper publicado, só para saber, se você for o caso, se você tem, puder depois, se puder passar o DOI-CODE aqui, DOI-CODE, essa coisa de lá de trás, né? De muitos anos atrás. Né? Assim, que não é muito tá adequado aqui, eu não vou nem comentar, mas tudo bem. O link, o DOI da publicação, para que possa, depois, eventualmente, você pode colocar na própria, ou coloca aqui, e na hora que tiver a transmissão, uhum, vai entrar lá, tá? Se tiver a tá publicação, certo, porque nós lemos o integral, né? A que você enviou. Mas vamos lá, certo, desculpa, Fabiana, eu vou ter que encerrar, porque senão eu vou levar puxão na orelha de toda a diretora. tá certo, mas Então, muito nós somos. obrigada novamente. Se você, não, primeiro, eu queria que você tivesse livre para falar agora, e depois eu faço o encerramento, tá bom? Tá Com ok. calma, não precisa ter Então, pressa. Vamos lá. não me sinto pressionada, mas assim, eu queria agradecer muito ao público, né, que prestigiou a nossa apresentação, agradecer novamente as parcerias porque ciência no Brasil, a gente não faz ciência em lugar nenhum isolados, né, e no Exato. Brasil, pior É, ainda. Então, foi um projeto, um trabalho e um produto gerado a várias mãos. Então, desde da equipe tem parceria com o pessoal do LAFT, da UFBA, que fez a parte de citotoxicidade. Eu acho que eu nem vou ponderar porque se eu sim, esquecer de um ou outro, é vai lógico. ficar feio. Então, mas assim, eu quero agradecer muito a todos os envolvidos, a todos os que contribuíram de alguma forma com o trabalho em si, e agradecer vocês a toda esse fomento na ciência brasileira e que a gente consiga cada vez mais extrapolar a pesquisa para o mercado, para a Isso. nossa sociedade, né? Então, em prol sempre do bem maior. É, Com muita gratidão mesmo que eu apresentei você, esse trabalho. não, pode terminar, por favor. Desculpa estar te cortando. É, Não, que você está não, falando da ciência transacional. É exatamente o que o prêmio se propõe a fazer. Tá? Então, a academia pensa muito nisso, em como transacionar da bancada para o mercado. É exatamente o que você falou agora. isso. Ah, mas eu já me adiantei, eu estou atrasado, nós vamos levar. Você não vai levar puxão de orelha, mas assim, eu que eu estou aqui. Vamos lá. Depois a Mas, Sibeli dá uma encurtada, se for o caso, ela dá vamos lá. Eu quero encerrar a atividade de hoje, agradecendo a todos em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e, de maneira especial, a Fabiana Olena Kosovic, que trouxe contribuições relevantes para nessa atividade, com esse trabalho maravilhoso que ela apresentou a todos nós. Aproveito para informar que na próxima segunda-feira, dia 27 de abril, teremos a conferência sobre fotoproteção e protetores solares multifuncionais, desenvolvimento e avaliação da eficácia, sendo apresentado pelo Dr. André Rolim Baby. O link de informações está sendo compartilhado no chat e encerramos agora a nossa transmissão.
Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima atividade. Parabéns novamente, Fabiana, de coração, e a Tchau, todos que tchau. nos assistiram. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado. Fiquem na Parabéns. paz todos. Tchau, Vocês tchau. também. Tchau. 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 Obrigado.